no âmbito desse nosso grupo. Então aqui nós vamos fazer aqui um bate-papo a respeito dessa obra e da problemática que ela traz para pensar o Brasil hoje. Para quem já teve aula comigo ou está tendo, certamente já ouviu falar do Celso Furtado. Aqueles que não tiveram aula comigo ou com o professor Fernando, em algum momento vão ouvir falar muito do Celso Furtado. Para quem tiver curiosidade e quiser saber mais, aliás, é um pouco uma obrigação para nós, economistas brasileiros, conhecermos Celso Furtado e sua obra. Depois vocês fazem uma pesquisa, entram na internet e procuram saber mais a respeito da sua trajetória. O que eu quero destacar aqui mais é, em primeiro lugar, uma ideia força, uma ideia central. Se fosse para resumir numa frase, quem foi Celso Furtado? Celso Furtado foi um economista a serviço da nação, tanto do ponto de vista da sua trajetória pessoal, quanto do seu pensamento, que sempre estiveram imbricados. Então, Celso Furtado ele não quer discutir só crescimento econômico, ele não quer discutir dinâmica capitalista, ele não quer discutir só macroeconomia, ele quer discutir desenvolvimento nacional. Isso nos leva a uma questão: o que é nação? Pensar o desenvolvimento nacional é pensar a nação. Nação é eu colocar a camisa da seleção e sair por aí balançando bandeirinha do Brasil? Não, não é isso. Furtado está pensando na construção da nação. Pensar a nação envolve pensar autonomia e coletividade. E Furtado, partindo da perspectiva de um economista, ele vai pensar a questão da formação, da construção de uma economia nacional. Pensar a economia nacional envolve pensar, de um lado, Estado nacional. Não é qualquer Estado. É um Estado que pressupõe ser minimamente uma representação, uma expressão de uma coletividade nacional. De outro lado, pensar sistema econômico nacional. Uma base, uma estrutura produtiva que proporcione o mínimo de autonomia material para essa coletividade, dentro do sistema capitalista mundial do qual ela faz parte. Então é essa a preocupação central, chave do pensamento do Celso Furtado. Pensar a construção, a formação de uma economia nacional. No entanto, ele não pensa a partir do abstrato. Ele está pensando a partir de uma especificidade, de uma situação concreta. Ele está pensando Brasil. E, portanto, ele pensa a partir da nossa gênese, da nossa origem. Está pensando esse problema da formação nacional a partir de uma herança colonial. Que é uma coisa que nós acabamos, em alguns momentos, esquecendo ou deixando passar de lado, ainda mais com a própria crítica que o Furtado faz de nós nos rendermos ao colonialismo cultural e nós esquecemos desse nosso passado. Nós somos por séculos uma colônia, economia colonial, baseada num regime de escravidão. E isso não se supera facilmente, não se supera com o simples passar do tempo. Então, Furtado ele busca essa questão. Como pensar a nação a partir de uma pesada herança colonial? Então, ele quer superar a economia colonial, que, sintetizando, o que é uma economia colonial? É uma economia fundamentalmente organizada em função de necessidades e interesses externos, alheios a necessidades do conjunto da sua população. É uma função das necessidades, dos interesses do mercado mundial, do capital, predominante na economia mundial. Então, por isso, no pensamento do Celso Furtado, há uma profunda contradição entre
construir e formar a nação, e de outro lado, a reprodução das estruturas responsáveis pela reprodução, da dependência externa e de uma sociedade marcada por uma profunda segregação social. Então, esse Estado nacional e essa economia nacional, ele é inviável, ele é impossível sobre uma base econômica dependente, inviável sobre uma sociedade baseada na segregação social, que inviabiliza a própria ideia de uma coletividade, de uma vontade coletiva nacional. Então, tendo em vista essa contradição, a herança colonial e escravista que se reproduz sistematicamente nessa dependência externa e nessa sociedade segregada e desigual, coloca um desafio para o Furtado, que é pensar a superação da oposição entre a nação, a construção da nação, e o que ele chama de modernização dos padrões de consumo. O que é essa modernização dos padrões de consumo, a qual o Furtado reiteradamente volta nas suas obras e que aparece no livro Brasil, a Construção Interrompida? A modernização dos padrões de consumo é a ideia de que as aspirações nessa economia subdesenvolvida, nessa economia periférica, elas almejam reproduzir aqui os estilos de vida e os hábitos de consumo dos países mais avançados do ponto de vista material do sistema capitalista. Pensando hoje, Estados Unidos, os países da Europa, Japão, eles têm um certo padrão de consumo sofisticado e que, principalmente, o que o Furtado chama de as elites aculturadas brasileiras, elas buscam reproduzir e identificam nesse mimetismo, nessa reprodução, o desenvolvimento, como se isso fosse desenvolvimento, como se o critério para o desenvolvimento fosse eu conseguir reproduzir aqui no Brasil esse padrão de consumo, esse estilo de vida. E na verdade, para o Furtado, essa lógica, ela é um veneno, é um perigo para pensar o desenvolvimento nacional. E é uma lógica que está hoje muito colocada e muito difundida aí nas nossas vidas. Pensar o consumo e o acesso a esses bens mais sofisticados, o iPod de última geração, a TV de última geração, o carro com tecnologia de ponta, como se isso fosse critério de um valor para a felicidade da coletividade, para o bem-estar da coletividade. O Furtado vai dizer justamente o contrário. A busca incessante por reproduzir esses padrões, pela tentativa de reproduzir esses padrões, é responsável pela reprodução, a continuidade da nossa condição de dependência externa, de segregação social, de concentração de renda. Então, de onde vem esse problema? De onde vem essa contradição? Assim como o Furtado faz, se nós olharmos na nossa história, nós vamos observar muito bem um padrão recorrente, desde a nossa origem enquanto colônia de Portugal, passando pela independência e adentrando a própria fase de industrialização que se aprofunda a partir de 1930. Se nós olharmos e pensarmos o que era a colônia era uma sociedade de base escravista, uma pequena elite senhorial, uma grande massa de escravos,
que mantinha relações subordinadas de comércio e troca com a sua metrópole. E essa elite escravocrata, ela tinha um certo padrão de consumo de bens europeus, pela própria condição do pacto colonial. Como que esses senhores de escravos, eles mantinham esse nível de consumo? Como eles tinham acesso a esses bens? Através da importação. Pela mediação da metrópole, se obtinham esses bens. E como que se financiava? Como que se pagavam esses bens? Com as exportações da colônia. Qual que era a base exportadora da colônia? Era para usar um termo que não é do Furtado, Caio Prado, a célula básica da colônia. Monocultura, latifúndio, escravidão. Começa em um determinado padrão. Uma situação de colônia em relação a Portugal, uma sociedade extremamente desigual, portanto, uma riqueza extremamente concentrada, viabilizando esse acesso ao consumo de bens europeus por essa elite. E após a independência, a situação, desse ponto de vista, não muda muito. O Brasil se emancipa de Portugal, nós temos aí um contexto de revolução industrial na Inglaterra, a formação de uma divisão internacional do trabalho. O Brasil, com essa base colonial, não tem muitas opções senão entrar numa posição subordinada nessa divisão internacional do trabalho. E reproduz monocultura, latifúndio, escravidão. E, aliás, é uma questão muito atual, se nós pensarmos. Mesmo após a abolição da escravidão, esse tripé, latifúndio, monocultura, escravidão. O que é isso hoje? É o agronegócio. Não tem escravidão formal, mas se a gente olhar as notícias, a abundância de casos de trabalho escravo na prática, e mais tentativas aí do governo Temer de implementar uma série de reformas e uma legislação para ratificar e viabilizar ainda mais essas condições cada vez mais deterioradas de condição de trabalho nesse agronegócio. É a mesma célula básica que nós estamos olhando aí. Mas então, voltando aqui para a questão da independência. Então, a diferença agora é que nós temos também o Brasil estabelecendo uma relação de dependência face à Inglaterra. Nós começamos a ter também financiamento inglês para a própria montagem da economia cafeira, economia que prospera nessa época. E esses recursos que entram ajudam também a viabilizar a manutenção de um padrão de consumo, de um acesso agora a bens industrializados dos países que estavam em plena revolução industrial. E o Brasil mantendo uma base primária exportadora, com extrema concentração da renda e da riqueza, e essa necessidade imperiosa de divisas, de recursos para viabilizar a importação desses bens. Terceiro ponto, aqui, nós temos depois a fase da industrialização. E aí os mais empolgados com a questão da indústria, economista, quando a gente fala em indústria, tem vários que adoram. O cara, o olho brilha. Falou indústria, o olho brilha. Mas o nosso processo de industrialização foi muito particular. Um processo de substituição de importações. Justamente para viabilizar a produção internamente do que antes a gente importava. Não vou entrar aqui na discussão, as particularidades desse processo, vocês depois vão estudar isso, para quem já não estudou ou está estudando, mas a questão é essa. Nós temos esse novo movimento, e a partir de um certo momento, principalmente a partir do
governo JK, o plano de metas, para alguns foi assim, o auge do desenvolvimentismo. Nós temos uma maciça penetração de investimento direto externo para viabilizar a produção desses bens sofisticados aqui em território nacional. Só que com isso acontece o quê? As filiais de empresas transacionais, elas passam a operar cada vez mais dentro aqui do território brasileiro para produzir esses bens para o mercado interno. E aí nós temos dois problemas com essa industrialização. Primeiro, são bens que correspondem ao padrão de consumo de uma sociedade de massas. Naquela época, a difusão do chamado American Way of Life, civilização do automóvel, os eletrodomésticos, eram produtos de preço extremamente elevado, que quando você contrastava com as condições de vida da maioria da população brasileira, era extremamente destoante. Como que resolve esse problema? Está produzindo aqui, mas tem uma massa da população que não consegue ter acesso a esses bens. Você concentra a renda para que uma pequena camada da população tenha acesso e possa consumir esses bens. Então essa industrialização, ela exige uma maior concentração de renda. Por outro lado, a tecnologia, o padrão tecnológico que nós estávamos absorvendo era o padrão dos países mais avançados do capitalismo. E quando as empresas, as filiais das empresas transacionais vêm operar aqui no Brasil, elas reforçam essa dependência tecnológica. Então nós estamos trazendo equipamentos, maquinaria que corresponde à realidade daqueles países. Um processo secular de progresso técnico, decantação dessa tecnologia em função da problemática daquele capitalismo. Quando você traz para cá, é uma tecnologia extremamente poupadora de mão de obra. Isso bate na questão da concentração de renda. Você reforça a tendência a concentrar renda ao reforçar essa tendência de poupar trabalho nessa indústria. E o outro lado do problema da tecnologia é que nós não controlamos esse padrão tecnológico. Para produzir aqueles bens, não havia outro padrão a ser absorvido. E esse padrão é controlado por essas grandes empresas transnacionais dos países centrais do capitalismo. Isso reforça a nossa dependência externa. E tanto mais quanto maior a necessidade de ter acesso a esse tipo de bens. E isso, se vocês olharem para a história, só se agrava depois de 64 com a ditadura. A ditadura implementa uma política econômica de exacerbação da concentração de renda, uma política de endividamento externo, nos colocando numa posição subordinada aos bancos que estavam também se transnacionalizando, montagem do sistema financeiro internacional nos anos 70, a partir dos anos 70. Então, a conclusão do Furtado, olhando para a nossa própria história, qual que é? Construção da nação e modernização dos padrões de consumo são coisas antagônicas, é incompatível. E, portanto, só é possível pensar num desenvolvimento nacional se nós rompermos com essa lógica. Uma característica do subdesenvolvimento, e no caso brasileiro isso é muito forte, uma incapacidade, principalmente por parte do que o Furtado chama de elites aculturadas, de terem uma visão sobre a sua própria realidade, de terem uma visão sobre as necessidades próprias dessa sociedade, e não a busca ensandecida, enlouquecida por replicar
não só padrões de consumo, não só estilos de vida, mas o próprio pensamento dos países centrais do capitalismo, as próprias ideias, as próprias teorias, conceitos dos países centrais. Para o Furtado, questão: pensar desenvolvimento nacional exige romper com a modernização dos padrões de consumo, exige superar essa reprodução da dependência externa e da segregação social. Portanto, é um problema estrutural. Se não mudar as estruturas, não tem conversa. Só crescimento econômico não resolve. Ao contrário, para o Furtado, crescimento econômico, ele exacerba o problema, porque você intensifica o esforço de modernização. E aí você, com esse maior esforço, a tendência, necessidade de concentrar mais renda, necessidade de maior endividamento externo, necessidade de exportar mais commodities. A indústria, como eu falei, o padrão que nós internalizamos também não resolve. E aí vem a gravidade do novo marco histórico em que nós nos encontramos. Pensando aí já se delineando nos anos 70, anos 80 e decisivamente a partir dos anos 90. Que o Furtado chama de uma nova dependência dentro desse capitalismo cada vez mais transnacionalizado, financeirizado. O Brasil vai perdendo o pouco que conseguiu construir para levar adiante a formação nacional. Nós vamos perdendo os elementos de coesão, de unidade nacional, os mínimos requisitos para começar a pensar uma efetiva autonomia e soberania nacional. A lógica é privilegiar cada vez mais a inserção externa, em detrimento de pensar a formação do mercado interno, uma tendência à desindustrialização, reprimarização da nossa pauta exportadora, uma subordinação cada vez maior ao capital internacional, a lógica das empresas nacionais, que vai definindo qual, afinal de contas, a nossa posição dentro dessa nova ordem econômica internacional, e a própria alienação dos centros de decisão. Um Estado sem autonomia para definir a sua própria política econômica, e pior do que isso, sem autonomia, inclusive, para a própria reflexão. Simplesmente reproduz e assimila o pensamento hegemônico neoliberal, que é característica, um traço indissociável do capitalismo na sua fase atual. Mas aí essas questões, o professor Fernando vai poder aprofundar mais, então eu termino aqui a minha parte da exposição e passo a palavra para o professor Fernando. Boa noite. Primeiramente eu gostaria de parabenizar o João pela capacidade de sintetizar aqui em 25 minutos, porque eu tento trabalhar num semestre de desenvolvimento econômico. Isso é um pouco difícil, parece simples o que ele está fazendo, mas eu tenho que fazer isso ao longo do semestre. Ele fez em 25 minutos, só que tem uma diferença nisso. No dia que vocês tiverem que sintetizar alguma coisa aí, os seus alunos, vocês vão ver que o negócio é feio. Mas enfim, afinal estamos aqui hoje para fazer um balanço de um clássico que virou um clássico da obra do Furtado, Brasil, a Construção Interrompida, 25 anos exatos, né, maio de 92. E uma primeira questão é entender o título, né, que dá o gancho aqui para a minha fala, né, a partir da fala do João Paulo. O que é construção interrompida? Porque a despeito desses problemas, dessa contradição fundamental do processo de desenvolvimento brasileiro, o Furtado conseguia contraditoriamente verificar alguns avanços, o que dava até inclusive essa obra, Brasil, a Construção Interrompida, um viés mais otimista à obra do Furtado, em alguns pontos. Por quê?
O Furtado via que, a despeito disso, a formação do Estado Nacional Brasileiro, a formação de uma economia nacional brasileira, era possível em certos termos. A despeito de ele, a partir do golpe de 64, ver ali um grande abalo nesses avanços. Mas o Furtado tinha uma visão weberiana da história, né, fundamentada ali no sociólogo e economista alemão Max Weber, que permitia olhar para a história, ele se permitia olhar para a história, com sempre uma possibilidade de reversão de alguns processos políticos. E ele olhava para o golpe de 64 como um processo político gravíssimo, mas passivo de reversão. Mas a despeito dessas características estruturais contraditórias entre modernização e desenvolvimento no Brasil, modernização dos padrões de consumo, a despeito do golpe de 64, o Furtado via algumas características positivas, no sentido positivo aí, positivismo, olhar para a história, uma visão certamente evolutiva da história. O Furtado via, por exemplo, a integração nacional conseguida a partir de 1930, a despeito da centralidade da região Centro-Sul e de uma decadência do Nordeste, como algo positivo. Uma integração nacional que não era uma integração nacional autoritária, por meio da força, como no Império, mas que recorria a mecanismos de dinamismo econômico. Mercado interno integrado mesmo. Essa dinâmica dava uma base fiscal que permitia ao Estado brasileiro fazer políticas econômicas, havia recursos, né? Havia como tributar o consumo, tributar a renda. Havia uma indústria em que o peso de setores estratégicos, como o setor de bens de capital e bens intermediários, se elevava. Havia uma ultrapassagem da população rural pela população urbana. A população urbana passava a ser a principal. Entre 30 e 80, o Brasil vive uma era em que o Furtado consegue ver uma construção do Estado, que vai se aparelhando para intervir na economia, como era fundamental nos processos de desenvolvimento nacional, como foi fundamental na Inglaterra, como foi fundamental nos Estados Unidos, como foi fundamental na Alemanha, a participação do Estado na organização da economia nacional, e via também o fortalecimento de laços econômicos que tornavam mais, vou usar aí um termo que não é muito dele, mas mais orgânica a integração da economia brasileira. E o crescimento econômico, a despeito de acirrar algumas contradições entre a modernização dos padrões de consumo e o desenvolvimento, dava uma mobilidade social e permitia, inclusive, em algumas regiões, a redução da pobreza, sobretudo a pobreza extrema. Então, havia aí, a despeito de um quadro problemático, grave, que reproduzia a dependência e o subdesenvolvimento definido como o João foi na história definir, entre essa ruptura entre o nosso perfil de demanda e o nosso perfil de acumulação, entre o nosso perfil de demanda e o nosso perfil de oferta, se a gente quiser colocar, em termos mais neoclássicos, mais convencionais, esse subdesenvolvimento ficava sempre esse consumo mais sofisticado do que a nossa capacidade de ofertar, mas alguns avanços poderiam ser notados. A dependência existia, mas alguns avanços, esses que eu disse, podiam ser notados. Mas aí uma interrupção desse processo. E onde que o Furtado visualiza isso na história? Com pelo menos 5 fatos que a gente tem que destacar. A crise do financiamento da nossa industrialização, que ficou conhecida como crise da dívida externa, que culminava com o segundo fator, que era a tutela do Fundo Monetário Internacional sobre a nossa política econômica na primeira metade dos anos 80, muito pesado. Um estrangulamento cambial que perdura todos os anos 80 e adentra os anos 90, a obra de 92. Indícios de algo que eu quero retomar daqui a pouco, de uma liberalização, que começa pelos mercados de câmbio. Começa ali em 1988, mais ou menos, no final do governo que transitava entre a ditadura e alguma democracia formal que a gente começa a sentir a partir do final dos anos 80. E o último fator, o quinto fator, era uma alta inflação.
sintoma de uma crise externa, de uma crise fiscal financeira do Estado, que